Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre a criança interior e como identificá-la. Esse conteúdo vai ficar gravado. Caso você não possa acompanhar todo ele agora, você pode assistir mais tarde. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse que é um aspecto muitas vezes desconhecido por grande parte das pessoas. Em mais de 90% dos meus atendimentos terapêuticos, eu constato que as pessoas não conhecem o que é a criança interior, ou quando tem uma vaga ideia do que seja esse aspecto, elas não sabem como acessar ou como esse aspecto se manifesta. Então, o conteúdo de hoje é para nós exatamente entendermos como surgiu esse conceito, o que isso representa e como nós podemos manejá-lo de uma maneira ideal para termos realmente uma vida com consciência. Então, eu trouxe aqui uma questão bem interessante para vocês observarem. Primeiro, o que é criança? O que é ser criança? Não adianta nós falarmos apenas da nossa criança interior sem sabermos o que é a definição da criança. Então, a criança ela é inocência, instinto, passividade. Ela só reage às suas necessidades biopsicossociais. Então, quando nós observamos uma criança, nós vemos que ela ainda não é protagonista. Ela não protagoniza suas histórias, sua trajetória, ela ainda tem dependência de algo externo a ela para sua sobrevivência. E daqui a pouquinho você vai entender o que isso traz para o adulto, quando ele não entende como desenvolver essas habilidades e deixar a dependência daquilo que está fora de lado. Então, nós nascemos como se fôssemos uma folha pautada. O que é isso? Muitas vezes nós temos a impressão de que nós nascemos como folhas em branco, prontos para sermos escritos, desenhados, pintados, recortados de qualquer forma. Na verdade, não é bem assim que funciona. Nós viemos com alguma bagagem de conhecimento dos nossos sistemas, ou seja, do sistema familiar, do pai e da mãe. Isso independe de você tê-los conhecido ou não. Afinal, nós somos formados por um masculino e um feminino que se encontraram, que geraram você. Então, lembre-se, nós temos uma bagagem muito grande, não apenas a bagagem genética, que determina a nossa cor da pele, a cor dos nossos olhos, nosso tipo sanguíneo, mas nós também temos as histórias, temos as memórias dos nossos sistemas familiares. Então, é como se nós viéssemos ao mundo como uma folha pautada. Já tem uma gramatura específica, tem uma distância entre as suas linhas, uma cor de linha, e diante dessas pautas, dessas linhas, dessa folha, você pode escrever ou reescrever a sua história. Dito isso, você vai entender onde é que você começa realmente a escrever nessas linhas da sua folha pautada. Então vamos lá. Quando você está sendo gerado, gestado no ventre materno, você começa a ter as primeiras impressões sensoriais. Então, quando sua mãe passa por uma situação estressante, privação de alimento, uma emoção mais densa, aquele útero se contrai. E muitas vezes, o nenê que está sendo gestado sente que aquele é um ambiente um pouco hostil, um pouco difícil de manter e causa desconforto. E a tendência, se aquilo for se repetindo muitas vezes, é aquele nenê parar de sentir um pouco. E como ele faz isso? Ele desconecta um pouquinho a percepção do próprio corpo e entra em mecanismos de interpretação só lá dentro, só no intelecto. O intelecto ainda não está formado, mas ele começa a se desconectar do seu sentir. Tá? Isso forma, futuramente, uma ferida emocional de rejeição. É como se eu me sentisse constantemente não cabendo num lugar. Não tem espaço para mim. Me sinto oprimida, me sinto comprimida, apertada, que não é bom. Então, para não sentir, para onde eu vou depois que eu começo a crescer e a adquirir as percepções do mundo? Eu vou para minha cabeça. Eu começo a racionalizar, a intelectualizar as situações. Depois vem, por instinto de sobrevivência, a necessidade que o bebezinho tem de se alimentar. Então, muitas crianças, elas recorrem ao choro. Então, a expressão, a comunicação, a fala, me sinto
com uma necessidade fisiológica, fome, e preciso me manifestar, me expressar. Mas caso aquilo, em determinados momentos, não seja atendido prontamente, eu começo a sentir que, opa, faltou algo aqui. Começo a sentir que foi abandonada uma necessidade minha, e não que o adulto que cuida de você tenha abandonado, tá? Mas tudo é uma percepção pessoal, uma interpretação que cada indivíduo tem desde que é muito pequeno, tá? Ainda não temos uma conceituação muito elaborada. Não, é instintivo, é instinto. Eu preciso me alimentar. Naquele momento que eu preciso, eu não senti que fui atendida prontamente. Então, opa, um certo abandono começa a se instalar. Daqui a pouquinho você vai entender quando é que a gente resolve essas situações. Então surge a segunda ferida emocional de abandono, se a minha necessidade não vai sendo atendida várias vezes, várias vezes. Em seguida, aquela criança começa a crescer, se manifestar, se expressar, dar as suas primeiras risadas, fazer suas pequenas ações simples. E aquilo causa graça. Os adultos à sua volta gostam. E aquela criança percebe, puxa, quando eu faço determinada coisa, eu tenho um sorrisinho do adulto, eu sou atendida, eu tenho um colo, eu tenho um agrado. Então, essa criança começa a se sentir manipulada. Bom, o adulto ele vai me dar atenção se eu fizer uma gracinha. Então, a fase da manipulação, a ferida emocional da manipulação vai surgindo mais ou menos nessa idade. Depois vem o momento do desfraude, onde a criança começa a sentir que coisas saem do corpo dela. Então, ela percebe toda a parte do seu controle de esfínteres, de urinas, de fezes. E muitas vezes, o adulto que cuida daquela criança, talvez até nem por maldade, mas porque aprendeu daquela forma, começa, nossa, mas que cheiro, nossa, fez isso de novo, nossa, fralda suja. E a criança começa a sentir que aquilo é incômodo, que é desagradável, que é humilhante perceber que algo que sai dela não é bom, não é digno de admiração. Então ela tende a se retrair, causa-se uma ferida emocional, ferida da humilhação. A criança continua a se desenvolver, a absorver as impressões do mundo à sua volta e percebe que o mundo é feito normalmente em pares. O papai e a mamãe, o vovô e a vovó, o tio e a titia, mas eu não tenho um par. Então, o que aconteceu aqui? Eu preciso lutar pela atenção, brigar pelo carinho, brigar pelo afeto. Então, eu tendo a olhar para a vida como se algo faltasse para mim. Me sinto constantemente traída nas minhas necessidades. Então, perceba, são reações ainda instintivas, tá? São reações de sobrevivência que a criança vai formulando como um modo de ser no mundo. Ela não faz isso por bondade ou por maldade. São impressões emocionais que vão sendo registradas no inconsciente da criança. Diante dessa última ferida, da traição, ela sente que não tem um espaço constante ali para ela, ela tem que brigar pela atenção. Ela também desenvolve uma questão de injustiça. Ela tende a olhar para o mundo como se fosse um lugar injusto. Não tem tudo o que eu quero, que eu desejo, exatamente na hora que eu quero ou desejo. Isso é no momento em que vai sendo formulada a situação do ego. Então, o ego ele se sobrepõe. Ego é eu primeiro, eu antes de qualquer pessoa, eu acima de qualquer pessoa ou qualquer coisa. Então, criadas essas feridas emocionais, rejeição, abandono, manipulação, humilhação, traição e injustiça, nós aprendemos a encontrar recursos de sobrevivência para sublimar essas dores emocionais. Criamos estratégias. Então, quem tem a ferida da rejeição muito exacerbada, sentiu que em algum momento ficou pequeno, não tinha espaço para si, aprendeu a se tornar muito mais criativo. Precisou ir para o mundo das suas ideias para criar um mundo ideal. A pessoa que sentiu mais a ferida do abandono, ela vai desenvolver muito mais uma habilidade de se expressar, de se comunicar. Afinal, ela precisa se nutrir de afeto e de alimento. Então, ela precisa comunicar essa sua necessidade. Ela desenvolve o recurso da comunicação, da expressão. Depois, na ferida da manipulação, assim como ela sentiu que os adultos queriam algo dela, ela começa a entender que ela também pode manipular os contextos à sua volta para ter
o que ela precisa. Então, a ferida da manipulação, ela fica igual, mas ela pode ser uma manipulação pejorativa ou uma manipulação do bom sentido. Eu manipulo para conquistar um determinado objetivo. A ferida seguinte da humilhação transforma aquela criança em alguém mais resistente, alguém mais forte, capaz de suportar grandes impactos, uma vez como ela percebeu que o que ela fazia não era tão bem visto, ela precisa segurar, ela precisa evitar ao máximo expressar qualquer coisa, tá? Não é só a parte dos esfíncteres, mas é expressar. Então, criam-se pessoas mais sistemáticas, mais metódicas, mais organizadas, que precisam sentir a segurança de estar fazendo algo muito bem feito. A ferida seguinte da traição desenvolve pessoas altamente competitivas, ou seja, eu preciso sempre fazer o melhor, mostrar que eu sou digna de reconhecimento, de validação, de amor, para conquistar aquilo que eu preciso para a sobrevivência. Então, esses são os 5 recursos que acabam surgindo. Então, onde eu quero chegar para você? Fase de molde. Criadas essas feridas emocionais ou os recursos de sobrevivência diante dessas feridas, a criança começa a observar o contexto à sua volta. Ela começa a perceber como os seus adultos, pai, a mãe, os tutores, os irmãos mais velhos, como aquelas pessoas agem e reagem entre si e com ela. E diante daquelas ações e reações, ela vai entendendo o que ela precisa fazer para continuar viva. Então, o fundamento da criança é: preciso continuar vivendo, preciso sobreviver. O que acontece? Nós muitas vezes não aprendemos em casa, até mesmo nossos pais ou nossos avós ou quem cuidou de nós não sabia disso. Mas adultecer é um processo. O amadurecimento requer dedicação, requer informação, requer também você tolerar a dor. Afinal, todo o processo de crescimento vai doer, vai incomodar. Dou um exemplo aqui. Se você precisa desenvolver sua saúde, sua vitalidade biológica, você vai fazer um exercício, aquele exercício não vai ser exatamente confortável, não vai ser extremamente agradável, ele vai gerar desconforto, ele vai gerar dor, mas ele vai trazer para você um resultado satisfatório. Então, criança, ela precisa ser ensinada a se autogerir. É isso. Ela precisa aprender a gerir as suas emoções e os seus desejos. Porque a criança, ela tem desejos. Se ela quer comer, quando nenezinha, ela vai chorar, ela vai balançar seu corpinho, ela vai chamar a atenção de alguma forma. Conforme ela cresce, ela não tem filtros. Então, se ela vê a comida disponível, se ela tem vontade, ela vai pegar essa comida e vai ingerir. Se for um doce, mais ainda, porque é prazeroso, tá? Para a percepção do seu paladar. Então, você coloca muitas vezes ali um alimento saudável e um alimento que é agradável para as papilas gustativas, a criança vai para aquilo que traz mais prazer normalmente. Então, ela vai precisar ser ensinada a ter filtros, a ter parâmetros para viver. Depois disso, você também começa a observar as interações sociais. Então, a criança, quando muito pequenininha, ela começa aos poucos a ser exposta a outras pessoas. Primeiro os membros da família, depois a escolinha, depois no parquinho. Então, a criança está brincando e ela olha um coleguinha com um brinquedo diferente do dela. E a tendência é: eu quero o brinquedo, eu tenho um desejo, eu tenho uma motivação interna, eu vou tomar o brinquedo da mão do coleguinha. E qual a reação? Normalmente é: devolve o brinquedinho para o coleguinha. E a criança, muitas vezes, ela não gosta daquilo, de ser repreendida, de ter parâmetros, de ter uma borda, de ter um limite, e ela vai reclamar. Ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai sair batendo o pezinho. Mas ali se forma o primeiro condicionamento de encarar o aspecto da dor, do desconforto. Então, a criança, ela precisa ser ensinada a gerir as suas emoções. Não castrada, não reprimida pela repressão em si, mas ela precisa ser ensinada o que é apropriado para cada contexto e o que não é. Só que muitas pessoas vão crescendo ou podadas demais, ou mimadas demais, ou seja, você pode tudo ou você não pode nada,
e acabam se tornando adultos que têm dificuldade em irem para a vida autogerindo suas emoções e suas necessidades. Então, muitas pessoas, elas levam para o mundo adulto, levam para a vida adulta, aquelas necessidades não atendidas lá da primeira infância, da fase de molde. Ou seja, feridas de rejeição, feridas de abandono, de manipulação, de humilhação, de traição, injustiça, elas estão muito presentes, elas estão profundamente enraizadas na pessoa e ela não aprendeu o caminho para gerenciar tudo isso. Então, ela passa ali dos seus 16, 17, 18 anos, vai para a vida, vai conhecer o diferente, tende a encontrar um parceiro, uma parceira afetiva, montar a sua própria família, ou segue o seu rumo em carreira solo, mas vai para a vida, mas ainda com aquela expectativa de eu queria que alguém lá fora suprisse as minhas demandas biopsicossociais. O que acontece? Temos aqui uma criança interior ferida, com feridas emocionais, com demandas não resolvidas, que ainda projeta para o exterior as suas resoluções, suprir as suas necessidades. Então, lá no inconsciente, eu quero que o meu pai e a minha mãe olhem para mim, que o meu pai e a minha mãe atendam às minhas expectativas, as minhas necessidades, os meus desejos, mas isso não acontece. Tá? Você vai para a vida, vai para o mundo, mas aquilo fica ali, constantemente presente. Lembrando a você, existe uma lacuna, existe um buraco, existe um vazio aqui dentro. E como é que eu detecto se essa criança interior está curada, sã, saudável, ou se ela está ferida? Uma criança interior saudável, todo mundo tem criança interior, tá? Todos nós, independente da idade, sempre teremos esse aspecto dentro de nós. A criança interior é a nossa conexão com a fonte criadora de tudo que existe, a conexão com o divino, o sagrado, é a fonte de tudo aquilo que cria, que inova, que nós conseguimos fazer a partir de nós. Tá? Então, criança interior, ela pode ser saudável ou ferida. A criança saudável, ela vai constantemente dar para você ideias, sugestões. Poxa, seria muito interessante se fizéssemos uma viagem para tal lugar. Nossa, como eu gostaria de conhecer tal pessoa. E eu gostaria de aprender tal coisa. Então, você vai tendo ideias. Poxa, que interessante, eu posso criar, eu posso buscar uma inovação. E ao contrário, como é que eu vou identificar se a minha criança interior ela é ferida? Ela vai normalmente estar buscando algo fora. Ela precisa ser suprida por algo ou alguém. Eu não consigo me autogerir ainda. O exemplo da criança saudável. Ah, eu quero conhecer tal lugar. Então eu vou me organizar, me planejar, desempenhar ações que me levem do ponto A ao ponto B. Na criança ferida, ela vai tender a procrastinar, a empurrar com a barriga, a se sentir menos, se sentir menor, se sentir incapaz, ou se sentir com raiva, sentir emoções densas. Por quê? Ela ainda não consegue perceber que ela tem um adulto, no caso você, que vai fazer o que for preciso fazer. Aqui vem uma pegadinha que muitas pessoas me trazem no consultório. Ah, mas então eu preciso atender tudo o que essa minha criança interior pede? Não. Na verdade, você precisa dar limites também para a sua criança interior, assim como se dá limites para qualquer criança. A questão é que muitas vezes nossa criança interna está tão ferida que ela se sobressai, ela pula nos nossos ombros, venda nossos olhos e nos obriga a fazer o que ela quer, não o que ela precisa. Então, quais são as nossas necessidades básicas? Acolhimento, amparo, validação, reconhecimento. Isso quem vai proporcionar para você enquanto ser humano adulto? Você. Só você pode fazer isso por si. Ah, mas eu senti que ficou faltando. Eu queria que a minha mãe tivesse me visto. Eu queria que o meu pai tivesse me incentivado. Eu queria que não tivessem feito chacota comigo na escola. Eu não queria que aquela minha professora tivesse me colocado de castigo. Calma lá. Você não vai mudar o seu passado. Você não vai mudar os seus pais. Muito menos os seus tutores ou professores. Você vai olhar para o seu passado, contextualizando. O
que era possível naquele contexto, o que estava disponível, com a consciência que você e aquelas personagens, aquelas pessoas tinham. Ok, isso é um fato. Você pode aprender com aquele fato ou se lamentar pelo resto da sua vida. Então, quando você consegue olhar para o que aconteceu e perceber, opa, ficou faltando isso, mas eu fui suprida nesse lado, naquele outro lado. Então, você vai fazendo balanços na sua vida, colocando na balança aqui o que eu tenho e o que ainda falta. O que faltou não vai adiantar eu ir para o mundo cobrando do mundo e das pessoas. Eu preciso assumir o compromisso de atender essa criança interna, é acolhê-la. Então, eu gosto muito de reforçar. Se você até então não acolheu a sua criança interior, primeiramente, reconheça que ela existe, que ela é o aspecto mais puro dentro de você, o aspecto inovador, criador, cheio de entusiasmo e brilho no olhar, mas que ela pode só estar se sentindo perdida, desamparada, sozinha. Então você pega esse seu aspecto interior e traz ele para a consciência. Tira ele da inconsciência, traz para o consciente e reforça. Agora eu, como adulta, como adulto, vou cuidar de você. Aquele homem e aquela mulher que exerceram a função materna e a função paterna trouxeram você até uma determinada região, até um determinado ponto, até a vida adulta. Então agora você libera foi o que foi o que poderia ter sido. Libera aqueles adultos porque eles são falíveis, eles também têm suas demandas internas a serem resolvidas, e você pega o bastão para você. Você pega para si a responsabilidade de se maternar. O que é maternar? É cuidar da sua sobrevivência, tá? Do seu bem-estar, da sua saúde física, emocional, mental, espiritual. E o que é paternar? É se impulsionar para a vida, levar para o mundo. Então você identifica que a sua criança interior, ela está mandando na sua vida, literalmente, quando você vai andando em círculos, quando as coisas tendem a não dar certo, a não irem adiante. Por quê? Existe uma criança que tem necessidades que não foram supridas e que ainda está buscando uma resolução. Ela quer aquelas necessidades satisfeitas. Então, como colocar limites na nossa criança interior? Primeiramente, é detectar o que é desejo e o que é necessidade. Tem aqui um exemplo bem interessante para você. Então, eu só faço o que eu gosto. Tá, mas você também faz o que você precisa fazer? Um exemplo, trabalhar. Mas eu trabalho com o que eu gosto, só faço coisas que eu gosto. Tá, mas se precisar acordar mais cedo, se precisar abordar aqui algumas pessoas diferentes daquelas com quem você costuma conviver, se você precisar sair da sua zona de conforto, você vai sair ou você só vai fazer o que você gosta, que é confortável? Então, o adulto, ele não faz só o que ele gosta, ele faz o que ele gosta, mas faz se aquilo for necessário. Para quê? Para a sua evolução, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, o adulto, ele aprende a lidar com a dor, com o desconforto. A criança, ela não consegue. A criança, ela só quer curtir a vida. Ela quer fazer só o que é muito prazeroso o tempo inteiro. Lembra do exemplo do doce que eu falei antes? Se deixar um docinho à vista, a criança só vai querer o doce. Mas você precisa de nutrição, meu filho. O doce é mais prazeroso, então vou me encher de doce. Como é que a gente leva isso para um exemplo da vida adulta? O adulto sabe que ele precisa de nutrientes para o seu corpo ficar saudável. Mas eu tenho preguiça, eu não gosto, é chato cozinhar, eu prefiro colocar um macarrão instantâneo na panela e 3 minutos eu como aquilo porque é gostoso, é saboroso. Desse ao trabalho. Aqui, de novo, a lei da vida, a vida é dor. Então, nós começamos a educar a nossa criança interna e dizer, ok, criança, você quer comer algo que é saboroso, mas a adulta aqui vai fazer uma comida saudável para nós e saborosa. Então, você supre uma necessidade e um desejo. Não pode só suprir desejo. Tá? Você precisa começar a desenvolver autorresponsabilidade e a ter o discernimento das escolhas. Então, você vai identificar. Criança interna, você está mandando em mim, você está precisando do quê? Então, você normalmente, quando sentir que é uma emoção densa, vai perceber, opa, essa
da minha criança interna ferida me puxando para baixo. Eu uso muito exemplo de quando a criança quer alguma coisa e ela vai falar com um adulto, ela puxa. Se é né, a mamãe, o papai, puxa a roupa para baixo. Oi, eu tô aqui, eu quero tal coisa. Então, você como adulta, como adulto, vai reconhecer essa emoção. Preciso fazer alguma coisa, estou aqui travada, trancada, empacada. Não sai, não funciona. Fecha os olhos. Pergunta para si mesma: o que está acontecendo? Qual emoção eu estou acessando? Eu estou sentindo raiva, culpa, eu estou insegura, eu estou triste, eu estou frustrada, eu tenho medo. Qual a emoção que vem até aqui quando eu estou diante de uma situação e não consigo resolver? Identifique, acolha esse aspecto interno, como quem pega uma criança pela mão e diz: eu reconheço esse seu medo, eu reconheço essa sua emoção, estou aqui com você, vamos resolver. Então, você, como adulto, adulta, vai buscar um recurso, ou seja, como eu resolvo isso? Eu preciso desenvolver tal função no meu trabalho, mas eu não sei, não conheço. Busca habilitação. Busque o conhecimento num curso, num congresso, numa palestra, num livro, conversando com alguma pessoa, mas você vai se dispor a resolver. Não é a criança interna que vai resolver as suas demandas. Ela vai sinalizando sempre, através do quê? Emoções e sensações do corpo. Cris, mas eu não vou dar bola para isso, eu não quero nem saber de criança interior, isso não me pertence, eu acho que isso é uma bobagem. Então, como é que você vai reconhecer quando uma criança interna está ferida e você muito tempo não dá atenção? Ok, deixa a vida como ela está. Através de somatizações. O seu corpo vai manifestar algumas sensações conforme emoções muito tempo represadas, muito tempo reprimidas. É como se a criança dentro de você começasse a bater. Primeiro de leve, um desconforto, um mal-estar, mas aquilo continua. Durante muito tempo, ela vai batendo e dizendo: olha para cá, olha para esse contexto. Se é ansiedade, tensão, um nó, um aperto no peito, problema cardíaco, um problema de mamas, uma emoção não bem digerida, o que você segurou aqui durante muito tempo? Essa é uma questão motora? Qual o medo, qual a insegurança em dar o próximo passo, em seguir adiante na sua vida? Criança interior é um aspecto muito rico que nós temos. Então, cabe a cada um de nós reconhecer esse aspecto interno e saber lidar com isso. Tá? Todos temos essa criança dentro de nós e ela pode ser a nossa parceira de aventuras, aquela que nos dá ótimas ideias para nós seguirmos a nossa vida cheia de entusiasmo, cheia de alegria, de boas realizações, ou pode ser uma criança que ainda precisa ser acolhida, amparada, trazida para perto, colocada no coração, amparada e protegida, mas também sabendo parâmetros, sabendo onde aborda, onde é o limite, até onde ela pode ir. Então, adulta ser dá trabalho, mas cabe a cada um de nós procurar os recursos, a orientação, as informações para que a criança e o adulto andem de mãos dadas e sempre possam desempenhar cada um o seu papel e que nós deixemos de projetar para o mundo, para as outras pessoas, as nossas próprias demandas. É nós nos tornarmos capazes de nos suprir física, emocional e mentalmente. Feito isso, eu convido vocês para conhecerem mais profundamente esse aspecto da criança interior, saber por que ela desenvolve essas feridas através de um trabalho um pouquinho mais aprofundado, mais esmiuçado, e também o que fazer depois, como acolher essa criança de uma forma adequada, apropriada. Então, eu lanço o convite para participar do nosso evento, do diagnóstico da criança interior, que vai ser feito no dia 12 de maio. Então, eu vou deixar depois todas as informações disponíveis. Se esse é um tema que interessa a você e você percebe que a vida pode ser algo mais do que já está sendo para você agora, isso pode ser uma grande contribuição para você. Então, eu abro espaço agora para dúvidas, para sugestões, se alguém aqui participando tiver, pois é uma temática muito profunda. Tá? E, aos poucos, o conhecimento vai chegando à superfície. Com as redes sociais,
muito mais pessoas têm divulgado esse trabalho, têm divulgado esse conceito da criança interior, para que nós possamos realmente curar nossas feridas emocionais e, com isso, termos a vida plena que nós tanto queríamos. Deixa eu só confirmar aqui se mais alguém quer mandar uma dúvida. Isso. Então, eu vou deixar esse conteúdo aqui disponível. Sugiro que você se observe. Olhe para todos esses aspectos que eu falei. Se você até então não acolheu a sua criança interior, tome consciência de que ela existe. Traga para dentro do seu coração. Pergunte constantemente o que essa emoção tem a me ensinar. Olhe para o contexto onde ela tenha surgido, ressignifique e tome atitudes. Comprometa-se com você a resolver, a maternar e a paternar a sua criança interior. Nos vemos num próximo encontro. Até breve.